Estamos de volta, terceiro bloco do Doutrinário Geral ao vivo para todo o Brasil. E nós estamos tentando desmistificar algo que nós, até um jargão às vezes. Se você planta alface, você colhe alface. Às vezes as pessoas falam isso sobre a questão da quantidade. Se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, colhe muito. Tudo bem, glória a Deus, amém, aleluia. Porém, eu discordo, pastores, eu quero saber também a opinião de vocês, de alguns pensamentos de pessoas que falam o seguinte: olha, se eu sou infiel com Deus nos dízimos e nas ofertas, eu não vou colher a prosperidade financeira, ponto. Mas como eu não plantei nessa área da minha vida, eu não vou colher na área dessa minha vida, mas isso não vai afetar as outras áreas da minha vida. Eu discordo um pouco disso. Eu acho assim, se um cara rouba de Deus, meu irmão, ele vai colher infidelidade, não necessariamente da mulher, mas de amigos, vamos passar o pé no trabalho dele. Ele vai sofrer em todas as áreas, porque eu acho que todas as áreas da vida da pessoa são interligadas, não existe isso. Isso aqui é minha vida profissional, minha vida espiritual. Meu irmão, se tu está mal espiritualmente, tua vida profissional vai ser ruim. E uma coisa, enfim, vai inferir na outra. Ou seja, se o cara é infiel com a mulher dele, mas ele é fiel em dízimos e oferta, Deus fecha o cano do dinheiro para ele. Por quê? Porque está sendo infiel com a mulher, uai. André, eu penso o seguinte, que tudo é uma consequência, uma coisa vai puxando outra. Você quer ver uma coisa? Eu tive na igreja um rapaz, que ele era ótimo, trabalhava em tudo, o cara era fera, qualquer coisa que eu pedisse a ele, ele fazia, só que ele não queria se batizar. Ele não queria se batizar. E o tempo todo era assim. Eu tive muitos problemas, porque muitas pessoas ficavam o tempo todo, poxa, pastor, o cara faz tudo aqui na igreja e quer se batizar. E tinha gente que era batizado e não tinha competência e nem disponibilidade, nem prontidão para fazer o que ele fazia. Aí eu passei com ele, um papo. Experiência de ministério, a gente vai crescendo com os acontecimentos no ministério. E eu cheguei à seguinte conclusão, e a gente vai crescendo com isso: todo salvo deseja se batizar. Todo salvo, o cara é salvo, a primeira coisa que ele vai desejar, uma das primeiras coisas é se batizar. Então eu acredito que associa-se àquilo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Quando nós vamos ver o cara que é fiel com Deus, a questão é que a gente entende, o cara é fiel. Não, o irmão é fiel com Deus. É fiel? Como é que você define isso? Porque ele é dizimista? O fato de ele ser dizimista não o define, não podemos declará-lo como fiel. Então, essa é a realidade. Porque, novamente, nós estamos normatizando a fidelidade de acordo com a questão financeira. A gente tem uma tendência a levar tudo para o lado do dinheiro, como o senhor está falando, eu concordo. Então, e a questão toda é que nós precisamos entender o seguinte... Mas o homem gato era fiel na finança também? Na finança o homem gato era fiel também? Esse? O homem gato também era fiel também, né? Esse que ajudava era fiel. Né? Era fiel nas finanças, também. Dizimista, ofertante, só que por conta da esposa dele. A esposa dele sempre falava muito com ele sobre isso. Até que um dia ele, de fato, teve um encontro com Jesus em um dos cultos. E logo em seguida ele foi batizado. A questão é, existem muitas igrejas... Infelizmente, a ênfase do povo, de alguns líderes, de algumas igrejas, sabemos, André, que o dinheiro ele é extremamente necessário. Se não fosse o dinheiro, assim, o amor do povo, o entender do povo, as pessoas não estariam nos assistindo aqui agora. Perfeito. Mas é importante que nós entendamos também uma coisa, que a fidelidade que Deus espera de nós não está fechada apenas nesse quesito. É alguma coisa muito ampla. Então, e para cada pecado há um tipo de consequência. Você vai ver muitas pessoas na igreja, e você estava falando aqui no intervalo, é muito importante isso. Existem pessoas que o pastor aqui falou sobre, eu achei interessante, sobre vai nascer alface? Pode até nascer, mas vai nascer todo bichado. E essa é a realidade. Eu acredito que você está apontando um tema que, na minha visão, tem a ver com caráter, cara. Tem a ver com caráter. Porque a fidelidade, quando o cara fala assim, eu sou fiel para minha esposa, a primeira coisa que ele tem que ser fiel, ele tem que ser fiel para Deus. Porque se ele consegue ser, de fato, fiel para com Deus, ele vai ser fiel nas amizades, vai ser fiel para com a sua esposa, vai ser fiel para com seus filhos, e tudo na vida dele vai prosperar. Tudo na vida dele vai prosperar. O nosso pai na fé, que é Abraão, ele passou por um processo muito sério quando ele permitiu que Agar fosse tomada como a esposa dele. E nasceu aquela criança, certamente ele deve ter apresentado aos amigos, que ele só tinha amigo rei e chefe tribal, como se fosse o cumprimento de uma promessa que Deus fez a ele.
Ele, ó, não falei que Deus ia me dar um filho na minha idade e Deus me deu um filho mesmo? Mas a semente que ele lançou, que foi o Ismael que nasceu, não foi uma semente da promessa de Deus, não foi uma semente que Deus queria que acontecesse. A semente tinha que ser com Sara, a terra era Sara. E aconteceu um processo complicado com ele. Primeiro que Deus fechou a boca para ele, parou de falar com ele durante muito tempo. Ele ficou como se fosse afastado de Deus, um vazio muito grande. E quando Deus volta a falar com ele, exige santidade. Exige santidade. Disse, olha, eu sou o teu Deus, mas eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Para que as coisas que vêm daqui para frente, até com mesmo o teu filho Isaac, com os teus netos, com o teu filho Ismael, possa correr dentro daquele projeto, aquele plano que eu fiz. Muitas vezes nós estamos semeando uma semente, nós temos semente para semear, e a semente não vem porque ela está com caruncho, ela está com bicho, ela tem bicho dentro dela, tem algum bichinho escondido dentro dela, o cara não quer batizar. Por que ele não quer batizar? O outro está com um problema emocional, psicológico, com um problema de ódio, problema de raiva, problema de ira. A intenção por trás da oferta. Eita. Qual é a intenção por trás da oferta? Eu estou dando para abençoar o reino? Eu estou dando para abençoar a causa? Ou qual é a intenção? Já visando a autoprosperidade. O próprio Deus diz, através da sua palavra, dizendo, quando vocês semeiam, vocês têm uma intenção, por isso que vocês não recebem. Vocês pedem e não recebem, semeiam e não recebem. Quando querem colher, colhem mal, porque a semente vai num saco furado, vocês recebem num saco furado, vai caindo tudo pelo meio do caminho. É isso que Deus quis dizer para ele. Então não vale só também a semente, ou quem semeia, mas vale que tipo de semente você está bichado ou a intenção por trás da oferta. Rapaz, é complicado. Ele falou algo que é muito tremendo. Eu também sempre pensei assim. Quando Deus fala isso para Abraão, aquilo que o irmão se referiu aí, Deus primeiro fala, sê tu uma bênção. Primeiro Deus libera, sê tu uma bênção, mas anda na minha presença e ser perfeito. Aí o cara deve ter acordado. O que eu fiz de errado? Aí eu vou pensar. Então, eu creio que o evangelho também é dessa forma. Os nossos queridos irmãos que, quando se convertem, chegam na igreja, é o tempo, como o pastor falou, que vão aprender a palavra, eles vão aprender a caminhar de acordo com os ensinamentos bíblicos. Então, isso requer um tempo. E eu creio também que Deus dá esse tempo de liberalidade para a pessoa pensar, para a pessoa aprender. Mas chega um tempo que Deus vai puxar um pouquinho da corda ainda. Já está na hora, vai ficar criança até quando? Está maduro, então... Chega de leitinho, né? Vou começar a dar uma papinha mais grossinha com arroz, feijão de leitinho. Feijoada e vamos embora. Então eu creio, olha, queridos, todos nós passamos por isso. O pastor já passou, eu já passei, eu estou passando de novo. Eu creio que eu estou numa prova aí, para mim juntar meu primeiro milhão. Eu já falei isso, ó. Eu estou numa prova que... mas a gente tem experiência, rapaz. Não me falta nada, mas alguma coisa está faltando encaixar. Eu falei, Deus, onde eu estou errando? Quem sabe doar os 900 que o senhor tem para mim? Isso. Então, vamos lá. Todos nós passamos por isso. Quantos aqui já fomos fiéis como servos, como pastores, e nós não alcançamos o que nós desejávamos? Infelizmente, quando nós falamos de semente de dinheiro, todo mundo pensa logo, meu carro novo, minha casa própria. Não adianta semente do crente, cara. E infelizmente tem homens aí, como o senhor falou aí, que estão na televisão, né? E aí bota pra televisão, olha, eu tava assim, assado, né? Usava um creme hipoglós na assadura, mas aí eu vim aqui na... Aí, pessoal, vou lá. Mas porque vai na intenção de, Meu Deus, glória a Deus. Vai na intenção de colher. Ninguém vai na intenção de semear no reino. Vão com a intenção de semear no seu próprio reino. E aí que está o problema. Agora eu conheço, André, eu trabalho com missionários americanos. Eu ontem estava conversando com o pastor, a pureza desse pessoal. Isso, pelo menos, do pessoal, dos missionários com quem eu trabalho. Eles gastam aproximadamente $3 mil para viajar para o Brasil. E eu recebo aproximadamente 3 grupos por ano. Eles gastam $3 mil para pregar o Evangelho. Os americanos, eles semearam muito em terra brasileira. Eu estou falando dos missionários que eu conheço. Existem muitos missionários. Mas estou falando de gente muito séria. Gente que vem para fazer a obra. Eu trabalhei com o missionário Cletus Gilbert. E ele só visitava a Igreja Batista porque vinha da Convenção Batista Americana. Não cobra para pregar esse? Esse não. Paga?
Não, esse não. Paga pra vir, né? Eles pagam para vir, até os intérpretes eles têm que pagar, e existem intérpretes que não vou. Não, eu sou de púlpito, para esse é outro. Então, essas questões assim que a gente tem que administrar. Só que existem pessoas, a gente tem que entender por que os Estados Unidos ainda é a primeira economia mundial. Por que ainda é? Vamos ler a história desse povo. E então, nós vamos perceber por que o Haiti sofreu a tragédia que sofreu. Né? Ele conquistou sua independência na base da rebelião. Tem lá são satanista, religião oficial, satanismo. E quando eu estive lá, eu estive de frente lá do governo. Eu vi cada coisa, foi coisa assim que absurda. Todo mês de setembro, na época de eleição, eles sacrificam crianças de 3 meses. Pega nas pernas das crianças e bate com a cabeça na pedra, sangra a pedra. Para quê? Para que o candidato tal, o diabo se agrade daquela oferta, aquela coisa assim. Então, você vê o que aconteceu com o Haiti. Então, eu percebo que acho que tudo que nós estamos falando aqui vai bater numa questão. Nós temos que, essa questão da intenção, da questão do caráter, da questão de quem você é, e você falou aqui no intervalo uma coisa interessante, tem camarada que dá uma semente num valor, o outro deu a semente do mesmo valor, e as colheitas são diferentes. E foi na mesma terra. E aí? Aí vamos ver, é a terra, é a semente? Ou é quem está semeando? Também tem isso. Então, quem está semeando, na terra que você está semeando, para quem você está semeando, identificar a terra. Então, qual é o propósito principal? Então, isso é muito importante, por isso que a Bíblia nos fala assim, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos um desejo tremendo de fazer tudo aquilo que Deus deseja que façamos. Quando aquela viúva trouxe a oferta, interessante. E aí? Ela entregou ali as moedinhas que ela tinha, era tudo que ela tinha. Sabe o que as igrejas pegam? Irmão, dá o que você tem, até a moedinha, faz igual a viuvinha. Só que eu falo o seguinte, a viúva, ela vai fazer igual a viúva, ela deu tudo, hein? Ela deu tudo. E Jesus, ele naquele momento... Quantificaram, né? Tiraram a qualidade da oferta, mas quantificaram. 2 moedinhas para nós. Para ela era tudo. Era tudo. E naquele momento, Jesus exerceu 2 atributos dele. Onipresença e onisciência. Onipresença porque ele estava presente ali na hora do gasofilácio. E onisciência porque ele sabia que aqueles homens que depositaram deram do que sobraram. Existem pessoas que dão dízimo, sabe de quanto? Porque dízimo não se dá, dízimo se entrega. Mas tem pessoa que está dando ainda. E traz lá um dízimo lá de R$2.000. O cara fala, isso é o irmão. R$2.000. Aí vem aquela irmã e entrega o dízimo de R$80. Aí Deus fala assim, eu aceitei o dízimo dessa de 80. Por quê? Porque eu sei quanto que ele ganha. Ele não ganha para entregar um dízimo apenas de R$2.000, não. O que ele ganha, o dízimo dele é de R$5.000. E tem aqueles, André, que é membro de uma igreja, e sabe o que ele faz? Ele dá R$1.000 numa igreja, dá R$1.000 em outra, ele fraciona o dízimo dele. Ele joga a semente dele um monte de tempo. Ele administra. Qual que vai dar certo? Eu queria chegar um pouquinho. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Tempo do tesouro. O que vocês acham sobre isso? Sobre distribuir a semente em várias terras diferentes? Aí, se essa não der certo, naquela dá. Como é que Deus vê esse tipo de coisa? É uma infidelidade também no local onde você planta? Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Mantenados volta já já.